Shalom pessoal, Rabino Jax. Faz tempo que eu não faço vídeos porque eu estava preparando um material, vai ser um vídeo um pouco longo, mas espero que seja de interesse. Vou falar sobre sonhos, não meu favorito que eu tenho mais saudade do Brasil, sonho de valsa, mas sonho que a gente tem de noite, tá? E eu vou discutir um pouco, é um tema muito largo, muito complexo, que eu poderia dar um curso inteiro, mas eu fazer um vídeo vai ser um pouco mais longo que o normal. Espero que vocês achem interessante. E já digo desde já que esse é o tipo do vídeo que você poderia ajudar através do Apoie-se e também se inscrever nesse canal se você não está inscrito. Bom, eu vou falar sobre a visão judaica de sonhos na Bíblia, no Talmud, através da história judia, a interpretação deles, como que você tem uma coisa, se é um sonho bom, se é um sonho ruim. E no final eu vou falar sobre um negócio interessante que é um livro de interpretação de sonhos. Tá, vamos começar com o básico. O básico é o seguinte: a Bíblia claramente dá uma importância enorme para os sonhos, como está muito claro, por exemplo, em Gênesis, né, na história do José no Egito. Porém, é sempre sob uma ótica monoteísta. Ou seja, os sonhos vêm sempre de Deus, que fala através dos sonhos, ou para que as pessoas saibam qual é o desejo de Deus, ou para revelar algum evento futuro. E eu creio que é muito importante deixar claro que os sonhos que aparecem na Bíblia são todos, na grande maioria pelo menos, para o benefício do povo de Israel inteiro e nunca para um só indivíduo. Eu poderia dar os exemplos onde eles veem o livro de Juízes, o primeiro Reis, o livro de Daniel, Gênesis, mas enfim. Os dois grandes interpretadores de sonhos na Bíblia, nós sabemos que são José do Egito e Daniel. E eles falam especificamente sobre o fato de que eles têm inspiração de Deus para fazer o que eles fazem. O Daniel fala dos seus sonhos e interpretações no que eles chamam de uma visão da noite. Eu já vou falar depois sobre alguns profetas que recebiam visões também durante o sonho. Então, os sonhos eram como uma revelação divina, e mesmo se eles falavam, se referiam aos poucos casos que falam da pessoa que está sonhando mesmo. Agora, sobre a profecia. O Jó, por exemplo, ele tem sonhos horríveis, pesadelos, né, sonhos que o perturbam, e visões de noite ele vê que elas são mandadas por Deus. Então, portanto, ele recebia a sua profecia durante o sonho. Em alguns casos Deus fala direto com ele, em outros casos Deus faz que ele tenha uma visão, por exemplo, no caso do Daniel. Somente Moisés é o único que fala com Deus assim, ó, na faixa, cara a cara. Todos os outros, sempre através de sonhos ou visões, ou sei lá, como que eu vou dizer isso? Charadas, tá? Ou seja, Deus diz alguma coisa para ele, tem que interpretar o que significa. Profetas e sonhadores são mencionados geralmente junto, porque existe uma conexão entre profecia e sonhos. Isso aparece em vários lugares na Bíblia, no primeiro livro de Samuel, em Jeremias, um monte de lugares. Tá? Bom, um muito importante é o profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, diz: eu vou derramar meu espírito sobre toda a carne, todos os seres humanos, e os teus filhos e as tuas filhas vão profetizar, e os teus velhos sonharão sonhos, e os jovens terão visões. Tá? Ou seja, que não há nada para indicar que os sonhos dos profetas eram diferentes daqueles falsos, né? O profeta verdadeiro é o que sua visão virava a verdade, né? Bom, o que mais? Vamos à interpretação dos sonhos. Os sonhos sempre eram interpretados simbolicamente. Por exemplo,
7 vacas gordas significavam 7 anos de fartura, né? Um outro conceito era que se um sonho aparecia várias vezes, várias vezes, é sinal que ele realmente ia acontecer. E talvez se o sonho acontecer muitas vezes, é que ele vai acontecer logo. Tá? Os sonhos do Nabucodonosor, por exemplo, no livro de Daniel, capítulo 2, capítulo 4, são enormes e mais fantásticos. A interpretação, especialmente no segundo capítulo, são alegóricas. Enfim, na literatura rabínica, agora que vai ficar bacana, funciona assim. Ó. A tradição judia tem muito material no Talmud sobre sonhos, especialmente no Talmud babilônico. Sobretudo porque o Talmud babilônico foi escrito, adivinha onde? Na Babilônia, exatamente, que era a terra dos caldeus, que eram sujeitos que se especializavam em mágica. Então, por exemplo, o livro no Talmud em Brachot, da página 55 a 58, então é 55a e b, 56, então 4 páginas, tem muita interpretação de sonhos nessas 4 páginas, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns textos aqui, tanto do Talmud da Palestina, né, o Talmud de Israel e o babilônico, durante os primeiros 5 séculos da Era Comum. O fato de que os sábios rabínicos, sobretudo os mais famosos, discutiam sonhos e davam as suas opiniões, mostra que a ideia do sonho era uma coisa muito importante na vida deles. Eu penso, falar nisso, que é assim, né? Hoje em dia nós temos sonhos, se você se lembra, mas sabe o que a gente tem também? Televisão, vídeo, cinema. No mundo antigo, quer dizer, para a gente é relativamente normal assistir uma coisa na televisão, num filme, alguém voando, Superman. Mas imagina um mundo onde não tinha, o mundo era o que ele era um mundo normal, onde ninguém voava, mas de repente no sonho você sonhava que estava voando, porque tem gente que sonha que está voando, e daquele então também sonhavam que estavam voando. Um dia, se quiser, eu explico o porquê. Mas, então, coisas fantásticas que não poderiam acontecer, os efeitos especiais que a gente vê nos nossos sonhos, eles já tinham, mas era o único lugar onde eles tinham os efeitos especiais, nunca na vida real. Então, por isso eu acho que o sonho era uma coisa assim poderosa mesmo, né? Como eu dizia, então eles tinham uma grande preocupação com sonhos, né? Em geral, as pessoas acreditavam em sonhos né, acreditando que eles eram ou um reflexo de algo que a pessoa tinha pensado, vivido naquele dia, que de fato é o que o Freud disse, né, o Sigmund Freud, ou que era uma profecia, ou uma coisa futura em relação à pessoa, ou à família dele, à vida dele. Então tá, por exemplo, Yohanan Ben Zakkai sonhou que o sobrinho dele ia perder 700 dinários, que era uma moeda daquele tempo, naquele ano. Então, ele como que obrigou ao sobrinho a começar a dar mais dinheiro para a caridade mais rápido do que ele daria quantidades maiores, para que pelo menos ele perdesse o dinheiro gradualmente e de uma maneira mais nobre. Tá? Tem uma outra história que diz que um homem estava com problemas, né, pessoais, assim, sentindo mal em relação a um dinheiro que ele recebeu do pai dele, porque ele achava, o pai morreu, né, que o dinheiro era dinheiro que o pai tinha colocado à parte para dar para tzedakah. Então, aí durante o sonho dele, alguém apareceu e disse para ele o lugar e a soma e o uso para o dinheiro que tinha sobrado do pai dele. Então, ele foi ver os rabinos disseram que num caso como esse, o sonho não tem que ser levado a sério e declararam o dinheiro ser secular, portanto ele podia ficar com o dinheiro. Numa história semelhante a essa, o pai mesmo aparece para o filho, né? Bom,
depois, no Talmud também diz assim, que mesmo quando Deus estava brigado, né, ele colocava sua face, ele afastava sua face de Israel, ainda assim ele falava em sonhos com algumas pessoas, e portanto sonhos eram considerados como sugestões dos céus. Tem uma história, por exemplo, do patriarca Gamliel II, que ele tinha um problema de consciência, ele teve um sonho, ele já se sentiu mais aliviado. Tem uma outra história de um sujeito que tinha brigado com Shimon ben Gamliel, e ele sonhou algo, e aí isso obrigou, e ele se sentiu obrigado a ir fazer a paz. Outra história, Rabi Meir, que é muito famoso, ele tinha uma má impressão de um sujeito que era dono de uma hospedaria, porque ele tinha um nome também que ele não gostava, o nome parecia um nome fadado à desgraça. Dois dos seus colegas, outros rabinos, estavam com ele, e disseram, não, deixa de bobagem. E aí ele sonhou sobre isso e recebeu, porque ele tinha realmente que tomar cuidado com esse sujeito no sonho, né? Várias ideias através de apareceram normalmente em sonhos, né? Tem a história do Rabi Hanina, que teve um sonho que o Rav, outros rabinos aqui do período talmúdico, estava enforcado numa árvore. E ele interpretou que o Rav ia ser o sucessor dele. Por que? Eu não sei. Eu só estou dando o texto aqui. Então, e aí ele tratou ele como um inimigo horrível. Aí depois tem outras histórias, eu lembro de rabinos que falaram mal por exemplo, o Rabi Nachman falou mal do rei Saul, e aí anjos apareceram no sonho dele, castigando ele. Pelo mesmo motivo, o rei Menashe apareceu no Rabino Ashi, nos sonhos dele também. Tem uma história de outro rabino que ele era verdadeiramente um manda-chuva, porque ele conseguia fazer chover. Mas ele fez isso, era contra o desejo de Deus, aí o pai dele apareceu num sonho, deu uma bronca nele. Também tem a história, por exemplo, de um sujeito que, Rabi Judah Hanassi, ele honrou essa pessoa depois que ela tinha morrido, e ele apareceu no sonho para agradecê-lo. Bom, vamos ver. Tem outra história do mesmo Rabba, que ele rezou para que ele te recebesse durante o sonho a resposta a uma pergunta difícil. Isso, de fato, também aconteceu com o Rabi Yohanan, que, mesma coisa. Vários rabinos e mestres da lei desejavam ter a oportunidade de conversar durante o sonho com famosas personalidades do passado no sonho deles, e o Talmud nos conta que em alguns casos rolou. Eles conseguiram sonhar, conversar com Moisés, enfim. Essa é ótima. Se alguém sonha que ele foi excomungado durante um sonho, 10 pessoas têm que absolvê-lo. Porém, esse é o máximo. Se um pagão aparece e ele quer se converter ao judaísmo, porque ele sonhou que ele tinha que se converter ao judaísmo, você não aceita ele. Bom, vamos falar sobre sonhos bons e ruins. Havia uma diferença entre sonhos bons e ruins. Se alguém vai para dormir de bom humor, em geral ele tem sonhos bons, diz o Talmud em Shabbat. Porém, esses sonhos bons, positivos, podem levar até 22 anos para acontecer, que é um tempão, né? Boas pessoas não têm que ter bons sonhos, nem as pessoas ruins, maus sonhos. Quer dizer, bons e ruins podem ter sonhos bons e ruins. Um sonho ruim naturalmente causava ansiedade, e as pessoas rezavam, tinham uma reza para não ter sonhos ruins. E a melhor maneira
de você, se você teve um sonho, um pesadelo, um sonho ruim, uma coisa ruim que aconteceu para você no seu sonho, de você evitar que isso aconteça, é você jejuar. E de fato, tem gente que até hoje faz isso. Não está necessariamente claro o que constitui um sonho bom ou ruim, mas enfim. A interpretação sábia, né, de valor é o que dá a interpretação do sonho que você teve. E às vezes o mesmo sonho pode ter duas, ou um sonho um pouquinho diferente, pode ter uma interpretação totalmente oposta. Por exemplo, conta do Rabbi Yosef Ben Halafta que ele sonhou, um dia chegou para ele sonho que ele tinha sonhado com uma coroa, não de louros, né, mas de folhas de oliva. E, né, tipo o que você colocaria assim na cabeça, como você vê nos filmes romanos, né? Aí ele disse, isso aqui é ótimo, isso significa que você vai ter sucesso na sua vida. Porém, uma pessoa que teve um sonho semelhante, ele disse, isso aqui significa que você vai apanhar. E por quê? Quando ele perguntou a diferença, ele disse, o primeiro homem viu as azeitonas estavam crescendo, enquanto que o segundo viu as azeitonas já tinham sido recolhidas, né? Então, depois a ideia tem a ver com a ideia de que você, para recolher as azeitonas da oliveira, você tem que bater nela, para que caiam as azeitonas. Eu não sei muito de azeitona. Muitas vezes as interpretações que aparecem no Talmud são baseadas na etimologia popular. Também eles tinham muito em mente a personalidade do sonhador, da pessoa que teve o sonho. Por exemplo, o mesmo sonho, por exemplo, a ideia de tomar vinho, no caso de um sábio, é uma coisa que significa sucesso, porque o sábio se supõe que ele sabe se controlar, enquanto que significa desgraça se é um sonho de uma pessoa ignorante, porque o ignorante não tem limite. Bom, sobre a interpretação dos sonhos, em geral, a pessoa, diz o Talmud, é capaz de interpretar o seu próprio sonho, você não precisa de terapeuta, ou do rabino naquele caso. Portanto, apesar de que havia intérpretes e que alguns com muita habilidade, porém eles cobravam para interpretar o seu sonho, e a boa vontade do interpretador era comprada, então você subornava, ele dava o presente, porque se acreditava que os sonhos viravam realidade em função da sua interpretação, tá? E diz que inclusive rabinos, né, mestres da lei, cobravam para interpretar os sonhos, e eles eram consultados também por pagãos, da mesma maneira que os pagãos visitavam os mágicos caldeus para receber a interpretação dos sonhos deles. O Rabba e o Abaye, dois dos grandes líderes talmúdicos na primeira metade do século IV, foram buscar o serviço de um interpretador de sonhos caldeu, chamava Bar Hedia, e que se dizia dele, né, que ele não prestava, porque ele era pão duro, ele mentia, e tinha sido denunciado em vários lugares, porque se dizia que quem der para ele um pago bom, uma boa grana, ele dá uma interpretação boa, e se você der pouco dinheiro para ele, dá uma interpretação ruim. Então ele era ele é considerado um charlatão, porém ainda assim é considerado bom, tanto que os rabinos foram visitá-lo. Bom, as leis em relação aos sonhos, agora essa é a parte que eu acho bacana. Rabbi Hizda, um sábio babilônico do terceiro século, criou as seguintes regras: todos os sonhos, à exceção daqueles que ocorrem por causa de jejum, significam alguma coisa. Um sonho não interpretado é como uma carta que não foi aberta. Isso é brilhante.
nem o bem nem o mal do sonho ocorrem 100%, plenamente. Um sonho mau, um sonho ruim, né, um pesadelo, é melhor que um sonho bom. Por quê? Porque leva ao arrependimento. E se você se arrepender, e aí aquela coisa ruim do sonho é anulada e por causa do seu arrependimento, o sofrimento que você teve, né? Enquanto que o sonho bom, ele é anulado pela alegria. Vários rabinos expressam essa mesma opinião. Um sonho ruim, pesadelo, pode ser evitado ou transformado para bem, de acordo com o Rabbi Yohanan, dizendo para 3 pessoas: eu tive um bom sonho, e eles têm que responder que bom ele é bom, que seja bom, e que Deus mude ele para o bem. E um sonho mau pode, desculpa, esse no caso é um sonho bom, ele pode se transformar em realidade. E no caso de um sonho mau, ele pode ser anulado com alguns versos bíblicos e outras fórmulas. Bom, o que mais? Logicamente também, por exemplo, muito no Talmud, um pouco, sobre coisas folclóricas, né? Caráter folclórico. Por exemplo, um cavalo vermelho é um mau sinal, enquanto que um cavalo branco é um bom sinal. O que mais? Se você está preocupado, quanto custava interpretar um sonho? Diz o Talmud, em geral, 1 denário. Não, quanto é 1 denário, eu não sei. Havia 24 interpretadores de sonhos em Jerusalém. Cada um deles, obviamente, interpretava o sonho diferente uns dos outros. E a crença nos sonhos é criticada no começo do livro de Eclesiastes, que também acha que é vaidade. Dada a crença geral e implícita nos sonhos que haviam no mundo antigo, Sirach, que é o Ben Sirach, que é um dos livros apócrifos da Bíblia, não acredita que eles são crenças, que eles resultam de um pensamento avançado. Ele diz, perdi meu texto aqui. Ele diz... vãos e falsas esperanças existem para um homem que não tem entendimento, e os sonhos dão asas para os bobos. Aquele que se agarra numa sombra e que corre atrás do vento é aquele que coloca seu pensamento e sua mente nos sonhos. A visão do sonho é algo contra o que tem, e a semelhança de uma face contra outra face. Quer dizer, é tudo bobagem. E uma coisa que é impura pode ser feita pura, aquilo que é falso pode ser verdadeiro. Adivinhações e bruxaria, enfim, são sonhos, e sonhos são vaidade, e coisas que o coração fica procurando, se fosse bobagem, como uma mulher como que está para dar à luz, né? Ou seja, uma coisa horrível, enfim. E, quer dizer, enfim, ele claramente não gostava desse negócio. Bom, a crítica do Rabbi Shimon ben Yochai, porém, sobre os sonhos, tem a ver com a crença no significado dos sonhos. Então, ele diz, assim como não há grão sem o resto do grão, em inglês chama chaff, eu não sei como falar em português, a palha, acho que é palha. Também não há sonhos sem coisas inúteis. O que ele está dizendo basicamente é que no sonho tem bom e tem ruim, você tem que saber separar o joio do trigo. Mas o seu contemporâneo, o famoso Rabi Meir, dizia: sonhos não ajudam nem atrapalham. Enfim.
que mais? Eu poderia falar muito mais, mas isso aqui já está 25 minutos, eu acho que chega. A última coisa que eu vou dizer é o seguinte, que isso é o mais legal. Livro de sonhos. Tem vários livros, né, hoje em dia, mas os judeus da Europa Oriental tinham um livro especial para interpretação de sonhos. Era um livro em Yiddish, a tradução de um rabino que chamava Almoli, que chamava Pitron HaChalomot, que é a solução dos sonhos. E esse livro, até em 1902, foi publicado em Nova York, em Brooklyn. E ele classifica os sonhos de acordo com os tópicos: animais, plantas, anjos, os mortos, leite, queijo. Ou seja, por exemplo, se você diz lá, né, se você sonha que um boi te chifra, você vai viver muito tempo. Se você vê demônios, você vai ganhar muito dinheiro. Se você toma leite, você vai ficar doente, mas você vai se recuperar rápido. E eu creio, né, que esse livro vem, na verdade, de bobagem, de crenças, né, folclóricas, enfim, do medievais, que, como eu disse, o sujeito que escreveu é Salomon Ben Yaakov Almoli, e ele era de Constantinopla, na Turquia. Basicamente isso, tem muito mais para dizer, desculpa, eu tenho tantas notas aqui que é difícil até tentar ser um pouco lógico. Espero que tenha sido relativamente útil. Me conta aí, se você já chegou até esse ponto, 27 minutos no vídeo, se você, o que você acha da interpretação dos sonhos, se você alguma vez já teve algum sonho, você interpretou, se virou verdade ou não. Isso aí, shalom, tchau, tchau.